É sempre muito delicado a gente ligar a câmera e fazer um conteúdo nas redes, especialmente quando você tem uma responsabilidade social, ocupando um lugar, no meu caso, de psicanalista, de psicólogo. Então, é sempre válido ampliar o debate, os debates, né? Ontem eu fiz um vídeo curto sobre essa ideia de família tradicional, família conservadora. Trouxe alguns pontos baseados na minha experiência, né, o fato de muitos casos de violência sexual ocorrerem dentro das famílias, dentro das igrejas. Mas é bom deixar claro que nem toda violência é sexual. E, claro, obviamente, a família não tem só isso a oferecer. Uma família que tem como base um cuidado, como tem como base a afetividade, o respeito ao outro, obviamente uma rede de apoio poderosa para qualquer pessoa que esteja passando por algum sofrimento psíquico, né? Mas eu acho que minha intenção aqui é desromantizar um pouco essa ideia de família, desmoralizar um pouco essa ideia de família. A função de psicanalista, de psicólogo, o meu trabalho de escuta, ele tem como ponto importante a gente escutar sempre o que não está sendo dito e também o que também está sendo dito quando algo está sendo dito. Nesse caso, estou dizendo de subtextos, né? Por exemplo, quando você defende uma família conservadora, uma família tradicional, você também está excluindo outros modelos de família, né? Eu posso fazer exemplos aqui que vocês já conhecem. Famílias cujos pais são de uma relação homoafetiva, né? Dois homens, duas mulheres. Famílias extensas, onde não há um pai e uma mãe, mas figuras maternas e figuras paternas. Famílias que, infelizmente, são muito comuns no Brasil, né? Famílias formadas por mães sozinhas, né? Mães solos, que se diz hoje. Então, quando a gente defende um único conceito de família, a gente está excluindo e desqualificando outros modelos de família. Isso tem um viés moral, isso tem intenções obscuras, né? Como eu disse antes, existem subtextos, existem coisas que não são ditas quando estão sendo ditas, né? E voltando um pouquinho à ideia das violências não só sexuais, existem violências que são sutis. Existe violência, existem algumas violências que surgem quando há uma confusão, quando se ultrapassa o limite da ideia de cuidado para controle, de autoridade para autoritarismo. Obviamente, é importante que figuras de cuidadores, pais, mães, tenham alguma autoridade. Mas isso se torna nocivo quando se torna autoritarismo, quando anula o desejo da criança, do adolescente, né? Quando anula o desejo da esposa, quando coloca a esposa, as crianças no lugar de subalternos, de inferiores. É daí que surgem as violências, de fato, né? As violências físicas, as violências morais, as violências psicológicas, as violências sexuais. Lembrando que a violência sexual, o estupro, ele não é propriamente ligado à sexualidade, mas ao poder. E quando a gente defende um ideal, que é um ideal muito distante da realidade, de família perfeita, de família margarina, de família conservadora, a gente está legitimando poder. Poder do pai sobre a mulher, sobre os filhos. Poder da mãe sobre os filhos. Não tão comum, mas também poder da mulher sobre o marido. Não tão comum porque a gente sabe que vivemos em uma sociedade ainda bastante misógina. Então, quando eu venho aqui tratar desse tema, falar um pouquinho sobre essa questão, longe de mim querer cagar regra, né? Nunca é minha intenção, inclusive como psicanalista isso não seria muito coerente. Mas é ampliar o debate, né? Quando a gente defende uma certa ideia de forma rígida, a gente está excluindo outras possibilidades, a gente está violentando outras formas de existência e de família, né? Reforçar mais um pouquinho que é muito importante
uma rede de apoio forte, uma rede de apoio consistente, que pode ser a família, mas não só, que, de novo, trazendo um pouco da minha experiência clínica, faz muita diferença quando a pessoa tem uma rede de apoio, que, claro, vai ser imperfeita, mas que existe ali, né? Faz muita diferença. E dizer que não existe diagnóstico psiquiátrico, transtorno psíquico, sem uma trama familiar. Né? Quando eu falo de trama familiar, melhor dizendo, de romance familiar, eu trago um pouquinho de Freud. Né? Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o que Freud formulou como complexo de Édipo, né? Uma passagem ali na infância da criança, num certo período de idade, onde há uma identificação com uma figura paterna ou materna, uma competição também com essa figura possível. Então a gente está falando de relações, né, de trocas. Né? E quando você defende, de novo, um ideal de família, numa concepção rígida, você está reforçando um poder e possibilitando vários tipos de mal-estar, de sofrimento, de transtornos. Né? Então é sempre válido colocar uns pontos e deixar claro de alguma forma, né, que a intenção aqui não é um ataque, né, de forma alguma. Mesma coisa digo em relação às igrejas, às religiões em geral, né? No último vídeo eu falei do número de casos, né, de violência sexual que existe em igrejas, mas também existem, lógico, em terreiros, né, em outras religiões, seitas a rodo que vemos por aí, né, figuras de poder que usam desse poder e da vulnerabilidade de outras pessoas para cometer crimes, né? E, claro, pontuar aqui que, voltando ao caso específico de violências sexuais, a violência sexual na vida de uma criança, na vida de uma pessoa, tem consequências poderosíssimas, né? Usando aí, de novo, a ideia de poder. Né? Poder não é só substantivo, poder também é verbo. Eu posso, né? Se eu tenho poder, eu posso violentar o outro, eu posso exercer o meu poder dentro de uma ideia rígida de família conservadora, tradicional. Né? Então é sempre ambivalente, é sempre contraditório. Né? Dentro das famílias há muito amor, mas também há muito ódio. Muitas vezes ódio recalcado, ódio reprimido, ódio negado. Só que isso aflora de alguma forma. Né? Então, eu queria só trazer mais essa pequena contribuição. Reforçar aqui que a minha ideia, quando eu ligo uma câmera e resolvo falar, é para ampliar o debate, para ajudar as pessoas a pensarem além. Eu também estou aprendendo, também estou pensando além. E vale também dizer que o bom escutador, o bom psicólogo, o bom psicanalista também aprende muito com seus pacientes. Uma troca horizontal e com generosidade e humildade. Então é isso.